Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de manutenção elétrica, né? Novamente aí nós estamos nos encontrando na disciplina, né? A primeira parte nós vimos um pouco sobre os conceitos lá no plano piloto, né? Sobre alguns conceitos importantes com relação à manutenção elétrica, desde a questão da história, né? As fases que de certa forma a gente pôde dividir ao longo da história, né? E se eu não me engano, na última aula, né, que nós fizemos, nós tratamos um pouco aí sobre a NBR 5462, que tratava sobre a questão da confiabilidade e mantenabilidade, alguns conceitos, né? E nessa aula agora nós vamos continuar, né, vamos dizer, de certa forma, com aqueles conceitos. Então você que não viu aquela aula ou algumas aulas passadas, dá uma olhada lá para revisar, para relembrar, né, para rever alguns conceitos importantes que nós levantamos. Bom, essa é o foco dessa aula, né, ela trata sobre a manutenção corretiva. Por quê? Nós vimos que na NBR 5462 ela determina, né, vamos dizer assim, alguns tipos de manutenção. Então, de acordo com a NBR 5462, que trata da confiabilidade e mantenabilidade, né, no processo, os tipos de manutenção básicas, a gente vai ver lá na frente que existem outros tipos de manutenção. Mas, de acordo com a NBR 5462, esses três são básicos, né? É a manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Só lembrando aqui, relembrando o que seria cada um, né? A manutenção corretiva é aquela manutenção muito reativa, é aquela manutenção que é a velha história, né? Quebra, conserta, correto? A manutenção preventiva ela é baseada num período, né? Por isso que você tem, eu coloquei a figurinha de um relógio, ou seja, você determina o tempo que você vai realizar a manutenção naquele determinado equipamento, enfim. Já a manutenção preditiva, né, você pode até colocar aqui o D de dados, ela é baseada nas condições do equipamento, correto? Então, nós temos basicamente a NBR 5462, ela traz esses três tipos de manutenção, a corretiva, a preventiva e a preditiva. E nós estamos aqui meio que aprofundando um pouco sobre a corretiva, depois a gente vai passar sobre a preventiva e a preditiva. Esses conceitos são muito importantes porque eles de fato nos abrem a mente, né, com relação à manutenção. Nós vamos ver aí dentro da disciplina, vamos dizer assim, porque poucas pessoas aderiram ao ensino remoto, né, da turma do terceiro ano do ensino médio, mas vocês que continuaram, a gente vai implementar esse conteúdo para que vocês tenham esse embasamento, porque uma hora ou outra vocês vão utilizá-los. Bom, então nós vimos também inicialmente um pouco sobre a curva PF. O que seria essa curva PF? Seria a curva que trata, né, a falha potencial, correto? E a falha funcional de um determinado equipamento. Lembrando, o que seria a falha potencial? Né? A potencial é o momento em que a falha nasce, né? Ou seja, é o momento que ali você está começando a perceber algum sintoma que aquele equipamento ali está funcionando de maneira inadequada. Ela, de fato, se encontra no estágio ainda muito inicial, mas não compromete por completo, né, o funcionamento daquele determinado equipamento. Mas, né, de toda forma, diminui sim a performance a cada minuto, né, a cada momento que se passa. Ao longo do tempo, se essa falha potencial ela não for corrigida, o que acontece? Você pode perceber aqui no gráfico, nós temos no eixo Y, vamos dizer assim, né, num gráfico aqui de eixo de coordenadas,
a performance do equipamento e o tempo de serviço do ativo e componente. Então, à medida que o tempo passa e essa falha potencial ela se agrava, a performance do equipamento também vai o que, gente? Ó, diminuindo, né? E aí você sai de uma falha potencial para uma falha funcional, que é aquela que, de fato, né, deixa o sistema ou equipamento incapaz de atender um determinado padrão de desempenho especificado num projeto. Então, você tem o ponto inicial, o estágio inicial da falha, que a gente chama de falha potencial, e o final, que seria a falha funcional. Então, a curva PF ela nos dá esse intervalo PF, que é entre a falha potencial e a falha funcional. Nós vimos isso nas últimas aulas. E também dois tipos de manutenção corretiva, né? Você tem sim uma manutenção corretiva, que ela pode ser programada, correto? E você também tem aquela manutenção corretiva emergencial, que é aquela que você já chegou ali bem próximo à falha funcional. Ah, mas isso aqui é manutenção corretiva programada, não seria uma espécie de manutenção preditiva ou preventiva? Não, porque essa aqui ocorreu e, de certa forma, ela já aconteceu, né? A preventiva você trata como se ela não tivesse ainda acontecido, e nem a preditiva também. Essa já aconteceu, mas como o intervalo de tempo para ela ocorrer, né, que ela, desde o princípio que ela aconteceu, é dado como curto, pequeno, você faz, de certa forma, uma programação para corrigir aquele problema, correto? Então, quando essa manutenção ela é programada próximo ao ponto da falha potencial, é um tipo de manutenção corretiva. E, obviamente, quando o equipamento, né, ele quebra de fato, ele se torna incapaz de se colocar na sua performance, aí você tem que partir para a falha, para a manutenção corretiva emergencial, de fato, né? E tem então, assim, ora, então dentro da manutenção corretiva emergencial, como o próprio nome já sugere, é aquela que é realizada após a falha funcional do equipamento, tá? Então, o equipamento deve ser reparado em caráter de urgência por conta até do lucro cessante. Ou seja, o que seria o lucro cessante? Seria aquele valor que a gente pode mencionar monetariamente, não só em dinheiro, né, também, mas em tempo, no processo, enfim, a soma de tudo que a empresa deixou de lucrar por conta daquela parada daquele equipamento. Isso seria lucro cessante, correto? Então, além do senso de urgência criado pela parada do equipamento, a manutenção corretiva emergencial também pode acontecer de acordo com as seguintes hipóteses. Imagina o seguinte: eu tenho dois equipamentos que fazem a mesma função. E aí, aquele equipamento A e o B, eu tenho o A que deu problema, ele chegou lá no ponto de falha funcional, correto? Muito fácil, eu tenho um backup, eu tenho o B, então vou desligar o A e vou ligar o B. Ok, só que você tem que perceber alguns riscos, tá? Que deixar aquele equipamento A, por exemplo, fora de operação. Um primeiro ponto, e muito importante, é a questão de acidentes, ou seja, aquele equipamento ele vai nos provocar algum tipo de acidente, há o risco eminente de se ter esse risco de acidente, tá? Então, trataria-se a manutenção corretiva de forma emergencial, correto? Outra questão, o equipamento ele pode provocar algum tipo de dano ambiental? Então, essa também seria uma outra questão para ser avaliada, para que se coloque a manutenção corretiva emergencial naquele equipamento, tá? E outro ponto em questão seria a qualidade do produto. Ou seja, aquele equipamento que deu problema, será se ele era extremamente necessário
de forma que ele garantisse a qualidade do produto, do material ali que está sendo entregue no processo. Então, esses 3 pontos principais, tá? Podem acontecer na sua avaliação com relação a uma manutenção corretiva de forma emergencial. Bom, então, exemplo de manutenção corretiva não programada, nós temos aí, ó, rebobinar um motor elétrico após a abertura de bobinas, tá? Substituição de rolamentos após a quebra desse mesmo motor, por exemplo. Substituição do rotor de uma bomba, também é outro exemplo, né, após a quebra. A troca de um pneu de um carro após o furo. Você está na estrada e o pneu fura, então você quer continuar aquela sua viagem, então você vai ter que trocar aquele pneu. Né? Então isso é uma forma de manutenção corretiva, porque já aconteceu o problema, de forma emergencial e não programada. Né? Aplanar o cabeçote, substituir junta, né, de combustão interna, por exemplo, de um motor, após ele superaquecer. Então, você pode perceber que tudo isso, o problema ele já ocorreu ou ele está na iminência de acontecer. Né? Então, por isso que é a manutenção corretiva. Então, mas o que é a manutenção corretiva programada? Tá? Então, a manutenção programada é aquela que é realizada para eliminar falha potencial. Então a manutenção corretiva não programada, emergencial, é aquela que elimina, né, de certa forma, a falha funcional. Lembra da curva PF? A manutenção corretiva programada é aquela que vai ser realizada para eliminar a falha potencial, antes que ela evolua de fato para uma falha funcional. E se a falha potencial não trazer risco à segurança, aquela história que eu estava falando para vocês, né? Risco de acidentes, impacto no ambiente, qualidade do produto, tá? Ela pode ser programada para ser eliminada no momento em que for mais conveniente para a empresa. Por exemplo, no final de semana, enfim, um momento que você impacte da menor forma possível no processo, correto? Então, seja por questões de produção, de custo, disponibilidade de material e também de mão de obra. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Em determinado processo existem duas bombas, tá? Centrífugas redundantes, por exemplo. Ou seja, uma é reserva da outra, como eu tinha falado para vocês. Supondo que os rolamentos da bomba A eles falharam por um problema ligado à lubrificação, e então a bomba ela parou. Tá? Nesse caso, a bomba B ela vai entrar em operação. Tá? E a manutenção para corrigir a falha da bomba A pode ser programada de acordo com a necessidade da empresa. Né? Apesar de a falha não ser potencial, o fato de existir um equipamento ali, reserva, no caso a bomba B, permite que o serviço ele seja programado, né? Porque você tem um backup ali. Se você tivesse só um, obviamente a bomba, sendo parte principal do processo, ela deveria ser corrigida. Então, neste caso, existe uma falha funcional da bomba A, mas não existe uma falha funcional no processo de produção, correto? Uma vez que a bomba B ela assumiu a função da bomba A e o processo de produção não foi interrompido, né, de forma prolongada, então o lucro cessante não foi numa grande escala. Então é bastante interessante a gente perceber essas questões. Você teve uma falha funcional no equipamento, mas não no processo, porque o processo continuou com a bomba B. Tá? E aí outra curva interessante é o custo da manutenção corretiva. A gente viu 3 pontos, né, muito importantes lá nas aulas anteriores, que a manutenção corretiva ela possui um custo elevado. Né? Por quê? Porque, aliás, desculpa, né, a manutenção corretiva ela possui um custo, de certa forma, até barato em relação às outras. Né?
Então, o custo da manutenção corretiva, o que é que acontece? Ela é constante, o valor, ela é baixa toda hora, ela é alta toda hora? Aí depende, né? Por isso que a gente tem que analisar dentro da curva PF. Esse gráfico aqui ele mostra uma curva PF versus o custo para o reparo. Então você pode perceber aqui o ponto desde a falha potencial até a falha funcional. E aqui essa curva tracejada em vermelha, o custo para reparo, né? E nesses pontos você tem a manutenção corretiva programada, que gira em torno da falha potencial, e a manutenção corretiva emergencial ali, já próximo da falha funcional. O que é que a gente pode perceber com o custo para reparo? A princípio, o custo ele é muito baixo, né? Mas à medida que o tempo vai passando e se está se distanciando da falha potencial, consequentemente a falha funcional está ficando mais próxima, o que é que a gente consegue perceber? Que o custo para o reparo ele também vai aumentando muito, né? Então, como a gente falou, você tem um custo aqui que ele vai mudando ao longo do tempo. A princípio, antes da falha potencial, como eu falei, o custo da manutenção corretiva é muito baixo. Né? Por quê? Porque você não gasta com equipamento, com troca de peça. Então, você acaba tendo esse custo realmente bastante baixo. Mas, à medida que a falha vai se aprofundando, sai de uma falha potencial até uma falha funcional, que é a parada de venda do equipamento, esse custo ele vai se alongando e cresce bastante. Né? Então, é bem interessante esse gráfico a gente perceber a evolução do custo de reparo de um equipamento, né, dentro da curva PF. Então, essas foram as primeiras aí, impressões sobre manutenção corretiva. A próxima aula a gente vai falar um pouco já sobre manutenção preventiva. Então, dê uma revisada aí na última aula, que essa é a segunda parte, tem a primeira parte sobre manutenção corretiva e depois você dá uma lida aí novamente sobre esses conceitos que a gente acabou de rever, né, de pesquisar. Tem uma atividade no final aí para vocês fazerem também, ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato e até breve.